Boa noite. Yulia Tymoshenko já falou à multidão concentrada na Praça da Independência em Kiev. Milhares de pessoas esperaram várias horas pela antiga líder do governo da Ucrânia, que foi libertada hoje. Tymoshenko chegou à Praça Maidan, cerca das 7h30 da tarde em Lisboa, mais 2 horas na Ucrânia. A esta hora, a antiga primeira-ministra ucraniana ainda está na praça, mas os discursos, como estamos a ver, já estão a ser feitos por outras personalidades, elementos da oposição que falam à multidão. Milhares de pessoas que estão há várias horas debaixo de baixas temperaturas, precisamente à espera de Yulia Tymoshenko, que esteve a falar aos manifestantes perto de meia hora. Yulia Tymoshenko foi libertada esta tarde em Kharkiv, uma cidade no norte da Ucrânia. A antiga primeira-ministra ucraniana estava presa desde novembro de 2011, acusada de favorecimento em contratos de fornecimento de gás assinados com Moscou. A libertação de Tymoshenko era uma exigência da União Europeia e dos elementos da oposição. A marcar o dia, a declaração do presidente da Ucrânia, que garante que o automóvel onde seguia foi alvejado. Viktor Yanukovych falou a um canal de televisão ucraniano para explicar que não ficou ferido neste incidente. Yanukovych reafirmou nesta entrevista a intenção de não abandonar o poder, mas o Parlamento de Kiev já declarou o presidente incapaz de continuar no cargo e anunciou a realização de eleições antecipadas a 25 de maio. As últimas informações dão conta de que Yanukovych tentou apanhar um avião para a Rússia, mas foi impedido pelas autoridades e estará nesta altura na região de Donetsk, no sul do país. Voltamos à Praça Maidan, a Praça da Independência. Tem sido o epicentro dos protestos na Ucrânia, é o local em que tem servido de inspiração também à revolta um pouco de todo o país. O conflito na Ucrânia já dura há vários meses e provocou quase 100 mortos. Boa parte das vítimas resultaram dos confrontos dos últimos dias. Ontem o Presidente e a oposição chegaram a um acordo que prevê eleições antecipadas, a revisão da Constituição e um governo de unidade nacional. A marcar as últimas horas e um sinal importante em relação à evolução da crise política na Ucrânia, a libertação de Yulia Tymoshenko, que falou ao início da noite aos manifestantes para dizer que já terminou a ditadura no país. Crise política na Ucrânia, um país em risco de guerra civil, é um tema que vamos continuar a acompanhar com atenção e ao qual vamos voltar mais à frente no telejornal. Segundo dia de trabalhos no Congresso do PSD em Lisboa, Pedro Passos Coelho anunciou o regresso de Miguel Relvas aos órgãos do partido e nesta altura voltou a subir ao púlpito para Luísa Bastos, mais um anúncio importante. Exatamente. A última hora foi mesmo uma hora de muitas notícias surpreendentes. A primeira foi essa, o anúncio do regresso de Miguel Relvas a um lugar de direção no Partido Social Democrata. Depois foi a presença inesperada de Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou mesmo por se sentar ao lado de Pedro Passos Coelho na primeira fila, depois de há um mês terem trocado acusações por causa do que Passos Coelho escreveu na moção que traz a este Congresso e que, numa primeira análise, Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que o excluía de uma candidatura às presidenciais. O certo é que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por aparecer, daqui a pouco vai mesmo intervir neste Congresso. Para já, espera-se que daqui a pouco Pedro Passos Coelho anuncie neste discurso que Paulo Rangel é o cabeça de lista às eleições europeias. Vamos ouvir. Dizendo que a Europa não tem interesse, é um pretexto para discutirmos as outras coisas. Outros dirão, a Europa é responsável pela desgraça que nos aconteceu. Mas cada um vê com o cisco que tem dentro do olho e que escolhe pôr dentro do seu próprio olho. Não é assim que vamos disputar estas eleições. Vamos disputar estas eleições chamando os melhores de entre nós que podem valorizar a discussão europeia, o debate sério e em profundidade sobre o caminho que precisamos de trilhar na Europa, porque esse é também o nosso caminho. Quero, por isso, anunciar perante o Congresso que, juntamente com o líder do CDS-PP, entendemos formalizar muito rapidamente a constituição de listas conjuntas para poder disputar essas eleições. Esse acordo foi, aliás, feito na sequência da crise política de julho. Dizer-lhes
que, juntamente com o Dr. Paulo Portas, acertei que proporia ao Conselho Nacional do PSD que o cabeça de lista dessa lista conjunta que vamos levar para as eleições europeias, com o espírito de as ganharmos, é o nosso companheiro Paulo Rangel. Aí está o anúncio que se esperava. Paulo Rangel vai liderar a lista da coligação PSD-CDS às eleições europeias. Caro Paulo Rangel. Paulo Rangel já é eurodeputado. Tem sido e foi adversário de Passos Coelho há 4 anos na corrida à liderança do partido. Extraordinário na representação de Portugal no Parlamento Europeu. Sei, porque como Primeiro-Ministro muitas vezes preciso de conversar com outros líderes europeus, bem como com os máximos responsáveis pelo Partido Popular Europeu em Bruxelas, que o Paulo Rangel granjeia de um enorme prestígio na forma como tem representado o PSD e Portugal no Parlamento Europeu. Paulo Rangel, que chegou ontem aqui a este Congresso, dizendo que esse anúncio só seria feito depois desta reunião no Coliseu, afinal acabou por ser antes. Disse na altura no meu distrito, e agora o volto a referir aqui, porque foi um grande cabeça de lista às eleições para o Parlamento Europeu há 5 anos atrás. Fez uma grande campanha e não tenho dúvida, vai este ano fazer igualmente uma grande campanha, não apenas pelo PSD e pelo CDS-PP, mas sobretudo por Portugal. Paulo Rangel, parabéns, e se fizer favor, dirija-se ao nosso Congresso e dirija-se ao país, porque é agora o tempo em que precisamos de o ouvir. Paulo Rangel recandidata-se, mas agora em circunstâncias bem mais adversas, até porque o PSD está no governo, ligado com o CDS, e nessas circunstâncias os partidos do governo costumam ser penalizados nas europeias. João Marcelino, era uma escolha que se esperava. Paulo Rangel será candidato, mas agora em condições bem mais adversas. Sim, porque agora desta vez vai ter que defender a qualidade da governação que tivemos nos últimos 2 anos. É um cenário absolutamente diferente daquele que enfrentou há 4 anos. Mas esta nomeação, que era previsível, foi abafada pela descida de Marcelo Rebelo de Sousa a este Congresso, permitindo perceber que está ultrapassada a divergência que ele poderá vir a ser candidato presidencial pelo PSD. A presença de Marcelo Rebelo de Sousa pode traduzir-se na ambição de um homem que quer, afinal, ser mesmo candidato presidencial. E também de um PSD que quer emendar o erro da expressão que está inscrita na moção de Pedro Passos Coelho e que Marcelo Rebelo de Sousa enfiou de pessoa que se movia no espaço mediático e que talvez não tivesse o perfil para ser Presidente. Afinal, parece que vai ter, e esta última hora fica também marcada pelo regresso de Miguel Relvas, que é todo inesperado e que obviamente também vai fazer as delícias do comentário nacional nos próximos tempos. E pode ser uma mais-valia esse regresso de Miguel Relvas, menos de 1 ano depois da demissão do Governo? Em termos comunicacionais, parece-me que não, ou seja, é por aí que muita oposição, até interna do PST, vai pegar neste Congresso. O comentário às 3 notícias que marcam a última hora. Agora a oportunidade para ouvirmos também Paulo Rangel, que em nome da coligação PSD-CDS vai então disputar esse desafio, o primeiro de um novo ciclo eleitoral, as eleições europeias marcadas para o próximo dia 25 de maio. Caro Presidente Pedro Passos Coelho, caros congressistas, esta é uma tarefa dura e difícil, duríssima, dificílima, que vai decorrer num calendário hostil, onde, apesar de muitos dos sinais já positivos, aparentemente tudo, ou quase tudo, está contra nós. Pois bem, digo aqui, alto e bom som,
medindo todas e cada uma das palavras. É uma tarefa que, em nome dos enormes esforços e sacrifícios dos portugueses, em nome do sentido de Estado e de responsabilidade do governo de que fazemos parte, é uma tarefa que, repito, alto e bom som, sem medo das palavras, vamos ganhar, vamos vencer. A ambição de Paulo Rangel para as eleições europeias, aqui está estabelecida a fasquia, a vitória nas eleições europeias. Depois dos últimos dados da economia, os sociais-democratas ganharam novo alento no otimismo e na ambição para as eleições europeias e até mesmo para as legislativas. Paulo Rangel, como eu já disse, concorre em nome do PSD e do CDS, depois desse acordo ter sido estabelecido na sequência da crise política de julho passado. Há pouco, Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, também esteve aqui presente neste congresso. Ainda o nome de Paulo Rangel não tinha sido oficialmente anunciado, mas já era considerado bem-vindo pelo CDS. Ganhar as eleições europeias. Se for essa a escolha, e essa escolha do PSD, é uma escolha, uma decisão que deixa o CDS bem confortável. Em que lugar para na lista combater ficará o Nuno Melo? Em segundo ou em quarto? Como devem imaginar, não vou estar a comentar, até porque não passa pelas minhas competências. O que eu quero dizer é que o CDS, já de resto ontem o Presidente do Partido disse, tem um excelente número 1 no sentido que é o primeiro do CDS, que é o Dr. Nuno Melo. Se isso se confirmar o que me está a dizer, deixa-me confortável. Durante a tarde foram várias as intervenções no palco deste congresso. Destaca-se nomeadamente a de Nuno Moraes Sarmento. Não veio aqui criticar a liderança do partido, mas sim o PS. Hélder Silva. Foi uma das intervenções mais marcantes da tarde. Neste fim de tarde, pode dizer-se agitado, no 35º Congresso do PSD. Nuno Moraes Sarmento veio aqui para não ser tão crítico quanto muitas vezes tem sido, a espaços na antena, por exemplo, da RTP, no papel de comentador, mas para dizer que há sinais de melhoria, que o país está melhor e que ele próprio, Nuno Moraes Sarmento, está com o partido e que está com o país. António José Seguro faz-me lembrar aquelas telenovelas em que podemos estar 2 ou 3 ou 4 semanas sem ver a telenovela, que quando voltamos temos a certeza que está no mesmo sítio. Com António José Seguro passa sempre isto. Semanas sem o ouvir. E quando o ouço, realizo que não perdi nada, porque ele está rigorosamente a dizer o mesmo que dizia há 3 ou 4 semanas. Aliás, na melhor tradição do seu antecessor, do engenheiro Sócrates, que 2 anos depois de abandonar o governo, continua precisamente no mesmo ponto, arrangando semana após semana a mesma coisa, que o seu governo fez tudo bem, apesar de tudo ter acabado mal para Portugal. E esta tarde, outra surpresa foi a presença no Coliseu dos Recreios de Luís Filipe Menezes, 19 anos depois do famoso discurso dos elitistas solistas e liberais. Menezes ouviu rasgados elogios por parte do presidente do PSD e falou de um assunto que se tem tornado tabu nos últimos meses, a derrota das autárquicas no Porto. Precisamente neste local, há 19 anos, Luís Filipe Menezes não ouviu aplausos. As expressões solista, elitista e liberal provocaram apupos que agora recorda e não se arrepende. Veio ao Congresso para dizer a Pedro Passos Coelho que pode contar com ele, apesar de nem sempre concordar com o partido. Se me fosse pedida a minha decisão, eu não teria expulsado nenhum militante do partido. Há outras divergências que diz terem ficado para trás. Escolheria para cabeça de lista ao Parlamento Europeu o Dr. Paulo Rangel. Escolheria o Dr. Paulo Rangel por vários motivos. Porque não me movimento por estado de alma. Defende uma coligação nas europeias e nas legislativas. Sugere que o noivado com o CDS comece já.
Um discurso que Passos Coelho gostou de ouvir. Foi, de entre todos os presidentes do partido, ex-presidentes do partido, aquele que mais humildade de militante e de companheiro demonstrou, quer na sua presença habitual nos nossos congressos, quer nos nossos conselhos nacionais, quer mesmo numa luta política difícil. E se este congresso tem sido rico em surpresas nas últimas horas, a verdade é que desde que começou ontem tem sido um congresso relativamente morno. Aliás, o primeiro grande sinal de entusiasmo na plateia do Coliseu aconteceu quando um militante anónimo do PSD, um homem de 81 anos, subiu ao púlpito para recordar todo o trabalho que fez em prol do partido nos últimos 40 anos. Na era em que o líder chega eleito e que as vozes da oposição se ausentam ou se calam, os congressos têm raros coloridos. Doutor Passos Coelho, que também é um fã de muitas mulheres, pá. Muitas mulheres falam, vocês têm um presente mais bonito de sempre, pá. E é verdade. Já se viu que é fã do presidente do partido. Talvez por isso o militante Salsinha gosta pouco do que vai ouvindo na televisão. A gente abre uma televisão e vê um indivíduo que naturalmente não tem umas cuecas para vestir. E vai para ali a dizer aquelas coisas. Está a perceber? Não pode ser, meus caros amigos, a dizer para o Passos Coelho, você é incompetente, você é isto, você é aquilo. Opa, tem que arranjar uma linguagem totalmente diferente. Ultrapassou largamente os 3 minutos, mas José Salsinha sabia que a oportunidade era única. Toma atenção ao Sr. Presidente. Há indivíduos que vêm falar aqui na economia. Eu estou farto de falar nas economias e eu fui falar na economia todos os dias. Todos os dias. Eu quero aqui dizer aquilo que sim. Ouça lá. É que eu estou com 81 anos. Eu não sei se volto aqui e deixa-me falar à vontade, pá. E aos 81 anos, o militante lisboeta levantou o Coliseu dos Recreios. A história deste 35º Congresso do PSD faz-se dentro do Coliseu dos Recreios em Lisboa, mas também na área circundante, concretamente em vários restaurantes que aqui estão na zona da Baixa de Lisboa. Muitos deles vazios, apesar de quase 1000 delegados presentes no Congresso, mas nos restaurantes utilizados pelos delegados, todos pediram fatura para participar no sorteio. Dar uma mesinha para almoçar? Mesmo com o Congresso ali às portas, não houve propriamente um milagre económico na restauração. Congressistas, nada? Alguns poucos. Muito pouco, muito pouco. O negócio está fraco? Um bocado. Mesmo em dia de Congresso? Mesmo em dia de Congresso. Já houve épocas melhores. E eles pedem fatura? Por acaso pedem. Pedem. Ainda ontem pediram. Quase todos pedem fatura. A maior parte pede fatura. Militante do PSD leva a sério o dever de pedir fatura. Pedimos, claro. Pediram? Pedimos. Porquê? Pronto, porque acho que devemos dar o exemplo, como é evidente. Temos em sintonia com o Governo, com uma exigência que o Governo faz. Pediam fatura com o nome contribuinte. O cumprimento de um dever que pode ainda dar direito a carro de luxo. Sempre. Com o nome de contribuinte, não é por causa do sorteio. Por causa do sorteio, não por causa da justiça fiscal. Também. Também, mas isso cá leva-nos a outras discussões agora, da questão da justiça fiscal. Não é agora porque há um concurso qualquer que passei a pedir, sempre pedi fatura. A fatura não foi pedida em meu nome, mas foi pedida em nome do colega, até porque o valor era um bocado avultado. Os donos dos restaurantes dizem que os preços não aumentaram nos últimos anos, apesar do Governo. Ainda temos aqui o IVA marcado a 12%, veja lá. Estão a cobrar 23 ou estão a cobrar 12? Com certeza, estamos a cobrar 23, mas continuamos com os mesmos preços que tínhamos há 8, 10 anos atrás. Um militante do PSD já é mais bem recebido nos restaurantes hoje ou essa questão nunca se colocou? Os militantes do PSD foram sempre bem recebidos em todo lado. Por acaso ontem ao jantar confirmei a conta, não é? Porque há uns tempos atrás tivemos umas peripécias com outro partido da coligação. Por acaso confirmei. Por acaso confirmei. Nós que movemos do Marco podíamos ter parado na Mialhada, mas dados os boatos seguimos sempre em frente e decidimos comer por aqui por Lisboa. E como todo o cuidado é pouco, Passos também ficou em Lisboa, mas saiu de carro e foi almoçar em local incerto.
à hora de almoço, os congressistas provavelmente não imaginavam o que acabaria por acontecer à hora de jantar. Uma hora cheia de surpresas neste congresso, onde Paulo Rangel está já a fazer o arranque da sua campanha para as europeias. Daqui a pouco veremos se será também o arranque para as presidenciais, quando Marcelo Rebelo de Sousa falar aos congressistas. Nessa altura, voltaremos aqui ao Coliseu. Congresso do PSD em Lisboa, que vamos continuar a acompanhar nos vários canais da RTP, em especial na RTP Informação. O líder do PS acusa Pedro Passos Coelho de estar a enganar os portugueses e desafia o primeiro-ministro a dizer com clareza quais são os cortes que vão ser definitivos. António José Seguro participa este fim de semana nas conferências Um Novo Rumo para Portugal. Seguro quer um novo rumo para Portugal, porque diz o caminho não pode ser aquele que está a ser seguido por Passos Coelho. Em Mangualde, Seguro acusou o primeiro-ministro de estar a fazer a maior ação de campanha até hoje vista em Portugal. O governo deixou praticamente de governar. Transformou-se num comitê eleitoral do PSD e do CDS e especializou-se na oposição ao Partido Socialista. O primeiro-ministro, na qualidade de líder do PSD, falou durante cerca de 1 hora. Mais de metade do tempo foi a fazer oposição ao Partido Socialista. O que se espera de um primeiro-ministro não é que faça oposição ao Partido Socialista. O que se espera de um primeiro-ministro é que diga aos portugueses como é que resolve os problemas do país. Mas as acusações não ficam por aqui. António José Seguro diz que Passos Coelho retomou a teoria do oásis. O primeiro-ministro retomou a segunda parte da teoria do oásis e disse mesmo que o país hoje está melhor. Não está. Porque ele esqueceu-se de olhar, esquece permanentemente de olhar para os mais de 800 mil portugueses que estão desempregados. Para os mais de 200 mil portugueses que emigraram. Para os mais de 310 mil portugueses que, estando em idade de trabalhar, já desistiram de trabalhar, de tanto procurar e de não encontrar uma oportunidade de trabalho. Para os cerca de 137 mil jovens, a maior parte deles licenciados, e que não encontram uma oportunidade de emprego. Nas conferências do Novo Rumo, Seguro deixou ainda um desafio a Passos Coelho. Quais são os cortes que são definitivos? Porque ele há bem pouco tempo disse que havia cortes nas pensões que seriam provisórios e outros definitivos. Mas nunca explicou quais são os cortes definitivos. Pois bem, o primeiro-ministro tem 2 dias no Congresso do seu partido para dizer com clareza aos portugueses quais são os cortes que ele considera que são definitivos, para então nós termos um debate na sociedade portuguesa e ele parar de enganar os portugueses. O líder dos socialistas acusa ainda o governo de ser o mais liberal da história da democracia portuguesa e de ter um problema com a verdade. O líder do PCP acusa o governo de estar a preparar-se para dar mais pancada aos portugueses. Jerónimo de Sousa considera ainda uma fraude o novo ciclo económico de que fala o Executivo depois do programa de assistência financeira. Dizia ontem Passos Coelho que é natural, e citar, algumas medidas mais que tenha de se tomar acabe por ter efeito redobrado em quem já fez tanto sacrifício. Quando se começa a levar alguma pancada, a palavra dele, podem ser mais fortes, mas as que doem mais são quando estamos mais doridos. Afinal, camaradas, deram mesmo pancada e querem continuar a dar mais. O PS vai avançar com um inquérito parlamentar aos contratos de aquisição e de contrapartidas dos submarinos e das viaturas blindadas Pandur. Em causa estão suspeitas de corrupção, o valor pago pelo Estado e os compromissos financeiros assumidos. O Ministro da Defesa acusa os socialistas de terem uma intenção que não é séria e diz que a culpa do incumprimento dos contratos é dos governos do PS. O PS quer apurar toda a verdade sobre os contratos de aquisição e de contrapartidas dos submarinos e das viaturas blindadas Pandur.
uma semana após o Tribunal Criminal de Lisboa absolver os 10 arguidos no processo das contrapartidas militares, os socialistas decidiram avançar com um inquérito parlamentar ao caso, admitindo o agendamento potestativo da iniciativa, mesmo que a maioria PSD-CDS-PP seja contra. Quem não deve, não teme. E nós temos necessidade de aprofundar esta questão e averiguar a realidade dos factos. Responder a um clamor, a uma ideia muito difundida na sociedade portuguesa, de uma situação negocial que tem uma margem de ambiguidade, de obscuridade, de insinuação e de desprezo pelos interesses e salvaguarda dos interesses do Estado português. No Congresso do PSD, o Ministro da Defesa criticou o momento escolhido pelo PS para apresentar a proposta e responsabiliza os governos de José Sócrates pelo incumprimento dos contratos de contrapartidas. Agora, esta situação parece que ocorreu ontem, não ocorreu. Ocorreu, o contrato já foram celebrados há cerca de 10 anos. Em 2002, 2004. E durante esse período tempo o Partido Socialista foi governo. Se calhar era aconselhável também fazer uma comissão de averiguação interna do próprio Largo do Rato, porque há responsabilidades de execução do contrato ao longo desses 7 anos. E, portanto, o momento, a oportunidade é que eu acho que torna esta declaração não séria. Em outubro de 2012, Aguiar Branco cancelou o contrato do Espandur, alegando atrasos na entrega dos blindados. Portugal recebeu 166 e prescindiu de 94 viaturas. Os contratos dos submarinos para a Marinha e do Espandur para o Exército foram assinados no governo de Durão Barroso, no tempo em que Paulo Portas era Ministro da Defesa. Estes contratos previam contrapartidas para a economia portuguesa no valor de 1,7 milhões de euros, mas muitos desses negócios nunca se concretizaram. Pode ser o maior caso de pedofilia em Portugal. Um professor do Marco de Canaveses foi detido por suspeita de abuso sexual de pelo menos 10 menores. É uma reportagem chocante para ver mais à frente no telejornal. Yulia Tymoshenko já falou à multidão concentrada na Praça da Independência em Kiev. Milhares de pessoas esperaram várias horas pela antiga líder do governo da Ucrânia, que foi libertada hoje. Tymoshenko chegou à Praça Maidan cerca das 7h30 da tarde em Lisboa, mais 2 horas na Ucrânia. Yulia Tymoshenko falou à multidão para dizer que este era o fim da ditadura, este momento que o país está a viver nesta altura. Yulia Tymoshenko foi libertada esta tarde em Kharkiv, uma cidade no norte da Ucrânia. A libertação já foi saudada pelos Estados Unidos e também pela Comissão Europeia. A antiga primeira-ministra ucraniana estava presa desde novembro de 2011, acusada de favorecimento em contratos de fornecimento de gás assinados com Moscovo. A libertação era uma exigência da União Europeia e também dos elementos da oposição. As primeiras palavras de Yulia Tymoshenko foram para garantir que aqueles que morreram na Praça Maidan em Kiev não morreram em vão. Кращі сини нашої країни, ті, хто встав і пішов на кулі. Вони віддали все для того, щоб ми з вами всі, кожен міг бути щасливим. І зараз у нас з вами тільки одне завдання – зробити так, щоб жодна крапля їх крові не була пролита дарма, щоб жодна крапля їх крові не була забута. І щоб кожна людина в нашій країні отримала те життя, за яке вони поклали своє життя, і за яке всі ми боролися. І боровся кожен, хто має честь, гідність і совість. Я вірю в Україну. O enviado especial da RTP Kiev está a acompanhar o evoluir da crise política na Ucrânia. Boa noite, Evgeny Muravich. Pontos fortes do discurso da Yulia Tymoshenko aí na Praça da Independência. Bom, nós tivemos a oportunidade, calhou assim, nós tivemos a oportunidade de estar mesmo ao pé do carro que trouxe a Júlia. Ela, de facto, foi levada de dentro de carro, ela agora desloca-se numa cadeira de rodas, ela foi levada nas mãos, pelas mãos dos guardas e da multidão. Ela disse glória
a Ucrânia. Essa é a palavra de ordem do Maidan, da praça, há 3 meses. E hoje aqui vive-se mesmo uma verdadeira vitória. Pela primeira vez nos 3 meses, as pessoas gritam lá vitória, vitória, peremorra, em ucraniano. As palavras da Yulia Tymoshenko ela pediu desculpa por aquilo que ela não podia fazer, mas depois disse que se ela estivesse aqui, as coisas teriam sido muito diferentes. Ela não teria permitido a ditadura. Ela prometeu castigar todos os culpados pelos crimes. Ela disse que ela veio a caminho aqui, ela descobriu uma nova Ucrânia, um país diferente. Isso é uma figura de discurso. Claro que a Yulia Tymoshenko é perfeita oradora. Ela iniciou logo aqui no palco a sua campanha eleitoral ao dizer que ela se responsabiliza pelo que nada do parecido nunca se repita na Ucrânia. Por isso, ela de facto pronunciou-se como a mãe da nação e como ela disse que a Ucrânia continua indivisível, mas esta questão ainda é muito duvidosa, porque hoje há notícias de que no leste da Ucrânia há um parlamento alternativo. Os deputados russófonos reúnem-se no leste da Ucrânia, em Kharkiv. O presidente Yanukovych ainda não se demitiu. Hoje divulgou um vídeo a dizer que não está demitido. Portanto, mas a Yulia Tymoshenko coroou, de facto, essa festa do Maidan, que durou 3 meses e que custou cerca de 100 vidas humanas. Evgeny, o facto de Yulia Tymoshenko já ter discursado perante a multidão era um momento muito esperado, e o facto também de não haver agentes da polícia e elementos também do exército presentes na praça ajudaram a aliviar a pressão. Podes falar numa cidade de Kiev que nesta altura não tem a pressão que se viveu obviamente nos últimos dias. Respira-se um ambiente novo, de uma nova era de liberdade. Sim, respira-se, mas nem todos lá na praça todos dizem que é bom que Yulia Tymoshenko é libertada. Ainda ontem isso parecia sonho e hoje é realidade, mas nem todos lá na praça são partidários da Yulia Tymoshenko. O próprio facto de ela aparecer teve mais importância do que aquilo que ela falou. Foi um discurso político, ela sabe falar, mas respira-se, claro, respira-se bem, mas muitos ucranianos estão conscientes dos problemas económicos, gravíssimos problemas económicos. Fala-se de que Yanukovych, ao fugir daqui, e os homens do Tesouro Público, o homem da banca, eles todos queriam fugir. Hoje foram parados em Donetsk, na cidade russófona. Fala-se de que supostamente 28 aviões com cargas desconhecidas terão partido rumo à Rússia. Pessoas dizem que, especialistas supõem que terão sido ouro ou reservas de banca. Isto tem que ser verificado, tem que ser verificado pelos novos órgãos da força, novas estruturas, novos ministros do interior, da segurança e, portanto, novo chefe dos serviços da segurança que o novo Parlamento hoje nomeou. A Ucrânia tem que verificar que tipo de maquinações, que tipo de burla fez o governo de Yanukovych, e pode acontecer que a Ucrânia está mesmo à beira da bancarrota. Muita dificuldade ainda tem pela frente. Circunstâncias para verificarmos nos próximos dias. Evgeny Muravich, um enviado especial da RTP a Kiev para acompanhar a situação na Ucrânia. O Parlamento ucraniano declarou o presidente incapaz de continuar no cargo e anunciou a realização de eleições antecipadas a 25 de maio. As últimas informações dão conta de que Viktor Yanukovych tentou apanhar um avião para a Rússia, mas foi impedido pelas autoridades e estará nesta altura na região de Donetsk, no sul da Ucrânia. Durante a tarde, a viatura onde seguia terá sido baleada. Onde está Viktor Yanukovych? Ao início da tarde chegaram notícias de que o presidente da Ucrânia estava em Donetsk, uma região pró-russa. Quando o povo se preparava para festejar a saída de Yanukovych, eis que este vem dizer que afinal não se demite. Я никуда не собираюсь уезжать из страны.
Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. Alexander Turchinov, o novo presidente do Parlamento, diz que Yanukovych já não tem condições para permanecer em funções. Народ України, наша держава, не може залежати від настроїв президента, який самоусунувся від виконання своїх обов'язків і знаходиться в невідомому місці. Os deputados da oposição pedem a demissão do presidente e a convocação de eleições já para maio. Віктор Янукович зобов'язаний був вчора підписати закони про введення в дію Конституції 2004 року. Непідписання закону є прямою підставою для негайної відставки Віктора Януковича. Ухвалити постанову Верховної Ради, яка вимагає від Віктора Януковича піти у відставку, що стане законною підставою для призначення дострокових президентських виборів. Вони мають відбутись стосовно Конституції не пізніше 25 травня. Viktor Yanukovych diz que o seu carro foi baleado por opositores nazis e fala em golpe de Estado. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. Depois destas declarações, Yanukovych tentou apanhar um avião com destino à Rússia, mas foi impedido pelos guardas fronteiriços. Uma mulher americana confessou a morte de dezenas de pessoas nos últimos 6 anos. Agora é também suspeita da morte do pai e do próprio filho, um bebê com apenas 1 ano. Miranda Barbour é o nome que está a chocar a América, uma mulher que pode ser o caso mais recente de uma assassina em série. A polícia está a investigar a morte do pai do filho de 1 ano de idade de Miranda Barbour. As autoridades temem que o pai do bebê possa ser uma das 22 vítimas de Miranda. Miranda, there's nobody in the world that's going to believe that you've murdered under 100 people. And she looked me dead square in the eye and she said, I don't care what anybody believes, I want to get this off my chest for me. And I said, Miranda, you got to give me a number. You want this story out there, then you got to give me a number. And she said, I stopped counting at 22. Miranda diz que matava, em nome do diabo, pessoas que considerava serem más. A Igreja de Satã, que é o maior grupo organizado da América, ficou sob apertada vigilância. Reafirmou num comunicado nada ter a ver com o caso Miranda Barbour. A organização é agora dirigida por este homem, Peter Gilmore. We Satanists place human events in accurate perspective. A Igreja de Satã tem tentado distanciar-se o mais possível deste caso, mas prossegue o processo de recrutamento na internet. E é um processo aparentemente fácil. Basta dar o nome, o e-mail, fazer um comentário, depois recebe-se uma senha, só que, para ser aceito como membro, vai ser preciso praticar um ritual satânico. E foi isso que Miranda Barbour diz que fez quando tinha 13 anos de idade. O marido de Miranda Barbour, que não é o pai do filho, está também na cadeia. Foi com ela acusado de homicídio pela morte deste homem de 42 anos de idade. Deu agora a primeira entrevista por escrito e responde à questão fundamental. Elliot Barbour diz que toda a gente na América quer medir a credibilidade dela. Para o FBI, o problema desta versão continua a ser recolher a prova. Se Miranda matou 22 pessoas nos últimos 6 anos, isso implica assassinar uma pessoa de 3 em 3 meses, o que faria dela uma das maiores assassinas em série da história da América. Edson Tanaka e Márcia Rodrigues, RTP, Washington. O Estado está a recorrer cada vez mais a programas ocupacionais para desempregados que muitas vezes acabam a fazer as funções que eram desempenhadas por pessoas com vínculo.
Nos últimos 2 anos, a função pública perdeu 50 mil funcionários. Dados para conferir já a seguir ao telejornal. Voltamos ao Congresso do PSD em Lisboa, numa altura, Luísa Bastos, em que fala Marcelo Rebelo de Sousa com uma aparição surpresa no Congresso. Exatamente, Marcelo Rebelo de Sousa, que começou por confessar que está velho para isto, mas que decidiu vir por razões afetivas, que têm a ver com o aniversário do partido, apesar de um amigo ter aconselhado a não vir, não fosse alguém interpretar que ele está, e passo a citar, a fazer-se a qualquer coisa. Uma alusão, obviamente, às presidenciais. Nos últimos minutos, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a arrancar muitas gargalhadas dos congressistas. Vamos ouvir. Se torna-nos muito verdadeiro e muito abrangente. E muito abrangente. Já todos demos pancada e todos levámos pancada. Eu, por exemplo, quando se queixam muito do Pacheco Pereira, alguns militantes e tal, eu lembro-me da pancada que levei quando ele acabou de ser meu vice-líder, eu era líder e depois eu também dei pancada nele, e ele líder e ele deu pancada em mim, e criou-se uma dialética altamente estimulante, porque ele é inteligente. Isto, portanto, para dar um exemplo de muitos, não líderes. Isto, portanto, para dizer o seguinte: este é um exemplo e o partido deve continuar assim, porque é assim que nós conquistamos os portugueses. Com esta abertura, com esta amplitude, com esta pluralidade de opiniões, com esta generosidade. É a nossa força. É a nossa força. Nenhum outro partido teve líderes que foram dissidentes que regressaram ao partido. E não foi um. Eu tenho aqui o Rui Machete. Foi mais do que um que o foram. Isto mostra a força do PSD. Bom, de agora passemos para as mais racionais. Marcelo Rebelo de Sousa, que também já disse que diz cá o que diz na televisão, na resposta àqueles que criticaram os ausentes, que nos comentários televisivos acabam por criticar o rumo da governação. Da pouco fica também um desafio de Paulo Rangel, ele que quis que o PS apresente na próxima semana o candidato às eleições europeias para não ter um adversário virtual. Um desafio que fica também do discurso de Paulo Rangel, que terminou há pouco. A esta hora, no Congresso do PSD, fala Marcelo Rebelo de Sousa, que apareceu de surpresa. Vamos continuar a acompanhar os trabalhos deste Congresso na RTP Informação. Pode ser o maior caso de pedofilia em Portugal. Um professor do Marco de Canaveses foi detido por suspeita de abuso sexual de pelo menos 10 menores. O suspeito, que está em prisão preventiva, treinou crianças durante muitos anos em vários clubes de futebol amador. Um antigo atleta revelou à RTP que as suspeitas são muito antigas, o que significa a possibilidade de haver muitos mais casos de abuso. Pelo Marco de Canaveses, a população prefere não falar. Insistimos, percorremos várias ruas, até que chegamos à freguesia de onde é natural o suspeito. Em Tuías, na Associação Recreativa, acabamos por encontrar um ex-atleta do treinador detido. Hoje tem 21 anos, na altura tinha 12. Já se falava na altura. O que é que se falava? Que ele tinha certos comportamentos, mas nunca se confirmou nada, não é só se falava, mesmo os miúdos falavam. Miúdos já jogaram aqui, foram para o nosso clube na altura, falavam, mas... Mas falavam o quê? Que comportamento? Aquelas vezes comportava-se de maneira diferente com certos atletas. O ex-atleta do treinador detido garante que não foi vítima de abusos por parte do suspeito, mas confessa que se comentava os indícios de pedofilia. Mas consigo nunca se meteu? Não, comigo não. Mesmo lá, enquanto teve, que eu saiba não, meus colegas não, mas falava-se na altura já. Mas de resto... Surpreendeu esta detenção? Surpreendeu-me porque, relativamente ao que se falava, ele agora ser, é porque se confirmava que ele sempre fazia, não é? E eu ia-se dizer que ele andava para o país e saltava de clube em clube. Tinha indícios de pedofilia, mas nunca foi comprovado nada. Agora ser preso é porque comprova alguma coisa. O suspeito passou pelo clube de São Lourenço do Douro, pelo Alpendurada e pelo Marco 09. Do Marco de Canaveses foi para Leiria, onde terá sido professor do ensino especial e também aqui terá abusado de crianças. Nos últimos meses esteve no Funchal, onde numa busca domiciliária a PJ terá encontrado fotografias comprometedoras. Acabou por ser detido na Madeira há 2 dias por inspectores da Brigada de Luta contra Crimes Sexuais da Polícia Judiciária do Porto.
Ontem, sexta-feira, foi presente aqui ao Tribunal do Marco de Canaveses. O suspeito ter-se-á recusado a prestar declarações está agora em prisão preventiva por decisão do juiz. O Estado está a recorrer cada vez mais a programas ocupacionais para desempregados que muitas vezes acabam a fazer funções que eram desempenhadas por pessoas com vínculo. Nos últimos 2 anos, a função pública perdeu 50 mil funcionários, mas o recurso a desempregados aumentou de forma significativa desde a chegada da Troika a Portugal. A RTP investigou os contratos emprego e inserção depois de várias denúncias. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. Esta medida é uma medida que é socialmente justa. Estimula a contratação dos desempregados, torna mais fácil as situações de procura ativa do emprego por parte de um desempregado, permite que se devolva a autoestima e a capacidade de iniciativa a um desempregado na procura ativa de emprego que este desempregado pode vir a ter. Durante um ano, todos os dias, Ana Fátima explorou os recantos do bairro de Santiago, em Aveiro. Conheceu as pessoas, conheceu-lhes os projetos e os sonhos. Faz sentido. Ana Fátima é licenciada em Serviço Social, mas esteve no bairro ao abrigo de um contrato emprego e inserção, o nome atual dos programas temporários de ocupação para pessoas em situação de desemprego. No contrato de emprego e inserção está especificamente para exercer as funções de assistente social. Portanto, eu estou a exercer as funções de assistente social. Que é o que é? Que é o que eu sou, já há 28 anos. Não há, por isso, qualquer componente de formação. No caso de Ana Fátima, trata-se apenas e só de ocupação. Para mais, num trabalho que, se fosse remunerado de acordo com a tabela em vigor para a função pública, lhe renderia pelo menos o dobro do salário. A experiência de Maria do Rosário é mais recente. Durante décadas, trabalhou como operária. Saiu num despedimento coletivo que a colocou sem trabalho, mas com idade para trabalhar. Está a tornar-se agora, à pressa, auxiliar numa escola de Gaia. Sinto-me revoltada e chateada. Chateada porque preciso do dinheiro. E revoltada porque, efetivamente, estou a ocupar um posto de trabalho efetivo. O certo é que as regras, atualmente em vigor para os contratos emprego e inserção, impedem expressamente a ocupação de postos de trabalho. Se, por um lado, se pretende promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, colocando-as a fazer trabalho socialmente necessário que satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, há um ponto do regulamento que não deixa dúvidas. As atividades não podem consistir na ocupação de postos de trabalho, só que depois, na prática... As pessoas estão a ocupar um posto de trabalho, não estão a olhar para o ar, estão efetivamente a trabalhar, cumprem um horário, têm obrigações perante a entidade. Estamos a falar de uma relação que não é uma relação de trabalho, não há aqui uma relação de trabalho, não há a ocupação de um posto de trabalho, não há uma necessidade permanente. Aquilo que a lei prevê é efetivamente necessidades, visa satisfazer necessidades sociais e coletivas de natureza temporária. Nos últimos 2 anos, o recurso aos contratos emprego e inserção não tem parado de aumentar. De acordo com dados do Instituto de Emprego, entre 2011 e 2013, percebe-se que a utilização da medida cresceu quase 10%. Esse aumento deve-se, digamos, à responsabilidade social que o Governo deve ter, no sentido de encontrar respostas que de alguma forma minimizem e mitiguem o problema das pessoas desempregadas. Isto é para baixar salários, porque enquanto que eu, por exemplo, o ano passado quando estava empregada, estava a ganhar em termos de rendimento líquido 620 euros, com subsídio de alimentação, etc. E agora vou trabalhar por 400 euros. Esta que é a grande realidade que o Governo está a promover conscientemente, que isto é o mais grave. O fulcral é as pessoas terem um trabalho digno, com direitos, que as permita ter uma vida normal.
treinador do Benfica garante que os encarnados vão receber o Vitória de Guimarães cheios de confiança. Garay e Cardoso estão em dúvida para o jogo de segunda-feira no Estádio da Luz. O Benfica vem de uma vitória na Liga Europa, mas o sorriso desvaneceu-se depressa quando Jorge Jesus teve de responder sobre se o facto de jogar depois de Sporting e Porto deixa os jogadores menos pressionados. Não temos mais pressão por jogar, nem depois, nem antes dos adversários. Nem nós, como eu penso que nem tem o Porto nem o Sporting, é igual. Jorge Jesus mostrou-se ainda pouco preocupado com a indefinição na Taça da Liga. Porto ou Sporting, o importante é saber quando pode jogar. Em relação à marcação do jogo, isso é um problema da Federação, um problema da Liga. Quando marcarem, nós estamos disponíveis para jogar, seja com quem for. Preparado também para defrontar o Vitória de Guimarães, na Luz mora uma equipa plena de confiança. Penso que vai ser um jogo difícil, mas também com a equipa do Benfica cheia de confiança, cheia de humildade e sabendo que só se consegue o objetivo, neste caso vencer, se estivermos a um nível alto. Com Maxi Pereira e Gaetan a cumprirem castigo, é mais um jogo de mexidas no 11 titular. Mexidas e dúvidas sobre a recuperação dos lesionados Cardoso e Garay. Uma coisa é certa, quaisquer que sejam os resultados, o Benfica continuará líder após esta jornada. O treinador do Porto reconhece erros graves da equipa nos jogos mais recentes, mas elogia o empenho dos jogadores azuis e brancos. Palavras de Paulo Fonseca na véspera da visita do Estoril ao Dragão, com Abdoulaye de volta à equipa e Defour a continuar de fora. Paulo Fonseca diz que os problemas do Porto estão identificados. Penso que tem existido erros que nos têm custado graves, que têm sido graves, mas, como eu digo sempre, aqui perdemos todos, não perdem só os jogadores ou só o treinador. Há sempre um motivo para as coisas não correrem bem. Agora, mais importante do que estar aqui a partilhá-las, porque acho que não seria da minha parte correto também para com o grupo de trabalho, é identificá-las e trabalhar para melhorá-las. Apesar dos resultados irregulares, o treinador do Porto não teme um divórcio entre os adeptos e os jogadores. Sinceramente, acho que as últimas exibições foram menos conseguidas. Não me parece que tenha acontecido isso e os adeptos saberão com certeza reconhecer o empenho que os jogadores têm empregado, principalmente nos últimos jogos, onde temos feito coisas bastante positivas. Paulo Fonseca diz que não receia que o jogo com o Eintracht tenha influência negativa nos jogadores, mas antevê dificuldades frente ao Estoril. Todos nós sabemos, é uma excelente equipa. O último jogo que tivemos com o Estoril demonstrou bem isso. Uma equipa muito perigosa no contra-ataque. E é esse cenário que nós antevemos para este jogo. Um jogo complicado perante uma boa equipa. Nos convocados para o jogo com o Estoril, apenas uma alteração. Entra Abdoulaye por troca com Reis. Defour continua ausente da convocatória devido à lesão. Alberto Contador venceu a quarta etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. É o primeiro triunfo do ano de um dos nomes maiores do ciclismo mundial. Na pacatez de Almodóvar, os sons esperados, mas da fonte mais improvável. Inaugurou-se no Alentejo a etapa decisiva da Volta ao Algarve. Um começo mais plano, em paisagem mais bucólica, regada por inverno intenso. Mas também no ciclismo nem tudo são flores. Com a liderança presa por segundos, perecíveis num final de etapa a subir no Malhão, já se sabia, eram todos contra o líder Michel Kwiatkowski. Ricardo Vilela da OFM jogou na antecipação. Lá atrás, Rui Costa desafiava a resistência do polaco. Queria ver um bocado como é que se encontrava o Kwiatkowski, principalmente. E eu vi que ele ia um bocado justo, acho que não me enganei. Não, de facto. Kwiatkowski teve a ousadia de responder a Rui e a Contador de pronto. Mais prudente, Rui Costa respirou primeiro, respondeu depois. É certo que o Contador já lá ia, a solo, quando Rui se livrou, ele próprio, do camisola amarela. Por esta hora, corre mundo a notícia de que foi em Portugal, no Alto Malhão, a primeira vitória de Alberto Contador em 2014. Rui Costa foi segundo, Kwiatkowski terceiro. A mulher de Contador, Macarena, não permeia ao vivo um triunfo qualquer.
No. Ese es el principal problema, ¿no? Que la gente se cree que es normal el ganar y ganar es muy difícil. Kwiatkowski bem sabe o que custou poder falar agora com outra tranquilidade. If I feel it's done, I think the hardest part is it's done, and tomorrow we have to be just careful with safety, and it will be good. Alberto Contador! Contador talvez tenha apontado algo mais que a vitória na etapa e todo será único. Como está dito atrás, no ciclismo nem tudo são flores, mas ficam sempre tão bem. O Governo não vai dar tolerância de ponta aos funcionários públicos da Administração Central, mas muitas autarquias tomaram uma decisão contrária. Daqui a pouco vamos conhecer melhor a Embaixada da Boa Disposição Tolerante, que hoje esteve na Câmara de Lisboa. É um dos temas para a segunda parte do Telejornal. Contamos consigo. Até já. Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo não vai dar tolerância de ponta aos funcionários públicos da Administração Central, mas muitas autarquias tomaram uma decisão contrária. É o caso da Câmara de Lisboa, que recebeu esta manhã a Embaixada da Boa Disposição Tolerante. Uma comitiva de mascarados de Torres Vedras que foi agradecer a decisão a António Costa. As festas de Carnaval geram, só em Torres, cerca de 9 milhões de euros de receitas para a economia local. Ainda falta uma semana para o início dos festejos, mas os foliões de Torres Vedras já marcam o ritmo e fora do concelho. O Carnaval de Torres é uma tradição antiga em que todos fazem questão de participar. Somos torrienses de gema, brincamos ao Carnaval desde pequenos e mantemos assim a nossa brincadeira, a nossa festa. Homens mascaram-se de matrafonas, mulheres disfarçam-se de homens. Boa disposição, sentido de humor e muita sátira são características incontornáveis do Carnaval, considerado o mais português de Portugal. Para nós era impensável não haver terça-feira de Carnaval, porque nós sempre vivemos com o Carnaval e estamos habituados a isso. E acho que todos os portugueses deveriam ir a Torres Vedras para descontrair, para brincar, para se divertir, porque são 6 dias de folia. Nem todos poderão ir, mas os funcionários da Câmara de Lisboa podem, se assim o entenderem. E por esse facto, uma Embaixada da Boa Disposição Tolerante desfilou pela Baixa até aos passos do Conselho para agradecer ao autarca da capital pela decisão. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Bem-vindos. Já foi ao Carnaval de Torres Vedras? Hã? Já foi ao Carnaval? Há uns anos já fui. Mas de matrafona? Não, de matrafona não. É uma excelente oportunidade de brincar, de criticar, de dar animação turística e animar uma das grandes tradições da nossa região, que é o Festival de Torres. Nós, mais folgados, trabalhamos muito mais. Por outro lado, o Governo ainda não percebeu que o Carnaval é uma coisa muito séria para quem brinca e para a economia do país. Alusivo este ano ao mundo da televisão, o Carnaval de Torres Vedras representa um estímulo para a economia da região. De acordo com um estudo encomendado pelo município, gera em média 9 milhões de euros de receitas. Para além de Torres Vedras e de Lisboa, também as autarquias do Porto, Gaia, Évora, Beja e Porto Alegre já anunciaram que vão dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. A Ministra da Agricultura lembra que estamos no momento certo para prevenir incêndios florestais. Declarações de Assunção Cristas na Pampilhosa da Serra durante uma ação de limpeza de terrenos na companhia de Tony Carreira. Até temos sol. É Assunção Cristas quem, de moto roçador em punho, está a cortar silvas. Tal como a Ministra da Agricultura, também Tony Carreira se dedica à mesma missão. São os protagonistas desta iniciativa simbólica de limpeza de terrenos nas proximidades de habitações. Na aldeia de Xisto de Fajão, procuram mostrar como se faz. O papel de uma figura pública também é uma responsabilidade. A responsabilidade de ser um exemplo. Eu limito-me a falar de mim e espero ter sido um bom exemplo até agora, só isso. Foi a primeira experiência aqui com a motosserra a cortar mato, sim.
Isto é algo muito importante porque nós estamos na época em que se podem e devem fazer estes trabalhos na floresta. Estamos aqui no município de Pampilhosa da Serra, na Fajã, que tem um trabalho extraordinário feito no domínio da prevenção dos incêndios. No concelho da Pampilhosa da Serra arderam em 2005 18 mil hectares de floresta. Nos últimos anos, graças ao trabalho de prevenção desenvolvido, a média da área ardida baixou para 40 hectares por ano. Porque em 2005 nós limitámos-nos quase a defender as populações. E as frentes de fogo andavam à vontade por estas serras e por isso ardeu tanto deste concelho. Este trabalho não é apenas do Estado, não é apenas das juntas, não é apenas das autarquias, não é apenas dos sapadores, é um trabalho que tem de ser de todos, porque a floresta em Portugal é uma floresta essencialmente privada. Uma ação inserida no programa Portugal pela Floresta, com um conjunto de iniciativas a decorrer ao longo de 2014. 5 estrelas? Oh, isto é preciso comer um bife ao pequeno almoço. A PSP terminou um curso de intervenção em zonas urbanas sensíveis e em situações de risco. Uma ação que envolveu bombeiros e elementos da Proteção Civil e do INEM, entidades que muitas vezes trabalham no terreno em conjunto. Tínhamos um alegado edifício que seria o edifício da Assembleia da República, tínhamos 2 grupos de manifestantes, um pró-tourada, outro contra a tourada e, portanto, a violência evoluiu de forma a que a polícia, independentemente da guarda que estava a fazer, ou da proteção que estava a fazer ao edifício da Assembleia da República, acabou por também ter que fazer a proteção de um grupo contra o outro. Dá lá com o chicote! Dá lá com o chicote outra vez, pá! Durante longos minutos, os agentes tentaram repor a ordem. Os manifestantes foram respondendo, sempre com o que tinham mais à mão. Foram feitas várias vagas de dispersão, 4 detenções, houve um ferido, mas tudo isto não passou de um simulacro. Estes homens não fazem parte, nem farão certamente, parte de equipas de intervenção rápida, no entanto, comandam-nas e lidam com elas no terreno. O que queremos prevenir é que, quando as equipas de intervenção rápida atuam no terreno, e quando aparecem os oficiais competentes e respeitantes às áreas onde estão localizados, que o façam com o conhecimento daquilo que está acontecendo no terreno. Não é suficiente o saber. O que se pretende aqui é que eles também tenham o saber fazer. Bombeiros, Proteção Civil e INEM, ao todo 120 pessoas envolvidas. Na maioria dos casos, a intervenção da Polícia de Segurança Pública faz-se em contextos perfeitamente pacíficos e no caso concreto das manifestações públicas, em mais de 90% das situações não há problemas de ordem pública. No entanto, como força de segurança que somos e com competências de ordem pública, temos que estar preparados para contextos de desordem e é isso que estivemos a treinar. Um treino para situações reais, em zonas urbanas sensíveis e situações de risco. A primeira edição das Comidas do Mundo promete ser um sucesso em Lisboa. 10 chefes de cozinha apresentam no Campo Pequeno vários menus inspirados em diversos países. Peixe cortado, colocas coentros, malaguetas. Tu comes picante? Um pouquinho. Ok, tu um pouquinho, muito, assim. Ninguém viu nada. É uma espécie de marinado, não é? É marinado, o peixe não é cocido com limão. Não é cocido com uma frigideira, nada, é cocido com limão. O ceviche de peixe, prato típico de Peru, é a sugestão do chefe Chacal. Na Argentina, com forte tradição em carne, a aposta do chefe Kiko vai para a feijoada. Por que é que escolheu a Argentina? Nada melhor do que representar um país onde o consumo anual por pessoa são 99 kg de carne vermelha. Um argentino come 99 kg de carne anualmente. Por isso eu achei que deveria, por estas duas razões, trabalhar a carne aqui neste evento. É uma viagem pelo mundo dos sabores, onde se pode provar e degustar as experiências de 10 chefes nacionais. Fomos à Argentina, ao Peru, Japão e agora sim, a sobremesa. O chá marroquino, porque eu adoro chá. Depois da Argentina temos aqui roast beef, também com batata, é a combinação. E também pedi
aqui um lombo dos sabores mediterrâneos. Tentei experimentar um bocadinho de tudo. Muito aprovado. Nestas coisas eu não fujo. Das entradas aos pratos principais ou às tentadoras sobremesas. Não há cá dietas, senão não dá para comer tudo. Os hambúrgueres e a carne de porco são o prato forte da gastronomia norte-americana. Nesta primeira edição de Comidas do Mundo, o bacalhau é o eleito do chefe Nuno Bergonzi. É um bacalhau com broa clássico, é uma das propostas que nós sugerimos para este evento, que começou ontem e está a correr muito bem. Bom apetite. O Telejornal está de volta amanhã com a opinião de José Sócrates. Boa noite, tenha um excelente fim de semana.